Publicaram hoje, muita gente, pois é, quem redigiu o texto errado do Jornal Nacional, na minha época, daria demissão sumária, porque é um erro que tem consequências muito ruins para a emissora, né, de credibilidade e tal. Hoje em dia eu acho que não acontece nada, porque lá está tão mudado, né. Ontem me falaram do livro do Saulo Ramos. O Saulo Ramos foi ministro do Sarney e foi ele que indicou o Celso de Mello para o Supremo Tribunal Federal. E aí ontem, diante do que o Celso de Mello insistiu tanto nessa divulgação desse vídeo, que é o celular do outro, lá do presidente, enfim, aí resolveram divulgar. Um amigo meu me falou até que ia emprestar o livro, o Código da Vida, que é o livro do Saulo Ramos, que ele lançou quando estava vivo. Acontece que aí nesse livro tem hoje me mandaram o diálogo. O diálogo é o seguinte: o José Sarney, ao deixar a presidência, queria continuar nas tetas do governo, segundo o texto que me mandaram. Assim, candidatou-se a senador pelo estado do Amapá. O caso foi parar no Supremo, porque o Sarney jamais residira, votara ou militara politicamente lá no Amapá. Pois muito bem, ele foi senador pelo Amapá. Apenas vislumbrou a chance de uma eleição mais fácil após a presidência da República, né? Presidência da... Bom, enfim. No julgamento, Celso de Mello votou pela impugnação. Em seguida, mais que depressa, telefonou a Saulo Ramos, velho amigo de Sarney, que o indicara para a corte. E o Saulo Ramos havia sido ministro do Sarney, para explicar a posição dele. O Celso de Mello votou, sabia que o Saulo Ramos e o Sarney ficariam um pé da vida, ligou. E aí o Saulo Ramos coloca no livro dele o diálogo todo. E o diálogo é o seguinte: doutor Saulo, o senhor deve ter estranhado o meu voto no caso do presidente. Claro, respondeu o Saulo. O que deu em você? Ele pergunta ao Celso de Mello. E o Celso responde: é que a Folha de São Paulo, na véspera da votação, noticiou a afirmação de que o presidente Sarney tinha os votos certos dos ministros que enumerou e citou meu nome como um deles. Quando chegou minha vez de votar, o presidente já estava vitorioso pelo número de votos a seu favor. Não precisava mais do meu. Então votei contra para desmentir a Folha de São Paulo. Mas fique tranquilo, se meu voto fosse decisivo, eu teria votado a favor do presidente. Isso texto do Celso de Mello, publicado no livro do Saulo Ramos. Não estou inventando. O livro está impresso, está aí nas lojas, nas livrarias. Não acreditei, aí o Saulo Ramos escreve no livro dele. Não acreditei no que eu estava ouvindo. Recusei-me a engolir e perguntei: espere um pouco, deixa eu ver se eu compreendi bem. Você votou contra o Sarney porque a Folha de São Paulo disse que você votaria a favor? E o Celso de Mello respondeu: sim. Aí o Saulo diz: e se o Sarney já houvesse ganhado, quando chegou a sua vez de votar, você nesse caso... Se o Sarney já não tivesse ganhado, quando chegou a sua vez de votar, nesse caso, você votaria a favor dele? Exatamente. O senhor entendeu? O Saulo Ramos responde, aí vocês vão me permitir um palavrãozinho. Diante de 29 do Bolsonaro. Entendi que você é um juiz de merda. Bati o telefone e nunca mais falei com ele. Tá lá no livro do Saulo Ramos. O livro em questão chama-se Código da Vida, Saulo Ramos. Vocês verem que a coisa não é de hoje, né? O Alexandre